Boa noite, irmãos e irmãs. Vocês estão aqui no canal do Movimento Una e hoje aqui no Logos Logo Existo, eu, Daniel, vou falar um pouco sobre o golpe. Toda terça-feira aqui no canal a gente vai fazer uma análise de conjuntura. E como hoje entender o que é realmente o golpe está tão em evidência, está tão ligado ao que está acontecendo hoje no país, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O Movimento Una já lançou alguns manifestos sobre o assunto, sobre o posicionamento ante ao real golpe, o posicionamento ante a sentença, no caso, da quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Além disso, alguns outros manifestos sobre justamente o sistema ímpio. Hoje, eu gostaria de falar qual é o real golpe, primeiro para vocês entenderem. O real golpe é justamente a falácia ímpia constitucional, entende? O artigo 1, parágrafo único, que nega justamente a palavra do Cristo, sabe? Como eu vou colocar o link aqui em cima, eu acho, justamente do posicionamento do real cristão ante a falácia ímpia constitucional, sabe? Justamente porque o artigo 1, parágrafo único da falácia constitucional, ele nega a palavra do Cristo e faz com que você, ao votar, seja ímpio, irmão, por negar justamente a palavra do Cristo, porque ninguém pode ter dois senhores, entende, irmão? Então, esse é o real golpe. O golpe ele é gerado justamente também pela falácia constitucional, ele é gerado por qualquer forma de relacionamento dos homens e mulheres da humanidade com Mamon, no caso, com a ganância, com o sistema capitalista, que também, o qual eu chamo de sistema ímpio, com justamente a falácia constitucional, que nega a palavra do Cristo. Justamente em ser ímpio, existe um sistema que apoia o ímpio, sabe? E é justamente contra ele, segundo Efésios 6:12, que temos que lutar, irmão, sabe? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é justamente contra a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, entende, irmão? Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a perspectiva de golpe dos ímpios. Por exemplo, a chapa de Lula, a chapa de Ciro também, posiciona-se falando que o que aconteceu foi um golpe com relação a Dilma. A retirada de Dilma com o impeachment foi um golpe. E na real, isso não é verdade, irmão, sabe? Porque, de acordo justamente com a falácia constitucional, no artigo 168, versículo 5, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa, ou seja, do Senado e da Câmara, e sem indicação dos recursos correspondentes, é considerado um crime de responsabilidade, ou seja, passível de impeachment. Mas o que acontece? Não é só Dilma e Temer que deveriam ser impeachmentados. No dia em que Dilma foi impeachmentada, todos os outros que fizeram exatamente a mesma coisa, o que era chamado de pedalada fiscal, tinham que ser impeachmentados também, irmão, sabe? Vários governadores, vários prefeitos, todos eles tinham que ser impeachmentados também. Mas não é só isso. A chapa Dilma e Temer fizeram exatamente a mesma coisa. Então os dois tinham que ser impeachmentados, entende? Mas eles não respeitam a própria falácia constitucional, a qual dão base para o que eles acham que é o poder deles, entende, irmão? Irmã, justamente por isso que está a situação de hoje. Todos aqueles que se dizem esquerda e também não são esquerda, e o fato é que esquerda e direita são parte do sistema, logo cai justamente junto com o sistema, tá? Por isso, quando você se assume esquerda ou direita, você justamente colhe a queda junto com o sistema ímpio do qual você toma parte, entende, irmão? Mas eu gostaria de falar um pouco
sobre a hipocrisia de cada um desses candidatos. Por exemplo, a hipocrisia de Lula e do PT. Existe um posicionamento no PT em que Lula, a eleição sem Lula é fraude. Mas de acordo justamente com a falácia constitucional de uma lei que o próprio Lula assinou, ele não pode ser candidato. É justamente a lei da ficha limpa. Com a lei da ficha limpa, toda pessoa que tem uma condenação em segunda instância não pode ser candidato. Então Lula não pode ser candidato. Eles sabem disso. Todos eles sabem disso. A gente sabe disso, sabe? E fato é que isso faz com que ele não seja candidato. Então, se a eleição sem Lula é uma fraude, por que eles estão saindo para governador, irmão? Por que eles estão saindo para desprefeito, desgovernador, desprefeito, sabe? Dessenador, desdeputados. Prefeito não, porque essa eleição é sem prefeito. Mas é justamente isso, essa hipocrisia, sabe? Eles sabem o quanto são hipócritas. E é capaz justamente de, quando falarem que Lula não pode ser candidato, eles continuarem tentando se eleger. Mesmo com a posição dele, sabendo que toda a eleição, não só essa, sem Lula, é uma fraude. Sabe? Eles sabem disso. Todos esses manifestos, aos quais vocês viram aí no começo do vídeo, foram mandados para todos os deputados, todos os senadores, todos os ministros do STF, todos eles sabem o posicionamento da palavra de Deus, todos eles sabem qual é realmente o certo a fazer, sabe? Então, vou falar um pouco sobre a visão de golpe de Bolsonaro, por exemplo, cujo vice é nazista, né, irmão? Assim como o próprio Bolsonaro, por ter deixado ele proliferar aquela infelicidade e não ter dado nenhuma opinião mostrando que realmente é nazista. Assim como toda a boa parte da quadrilha ímpia de vândalos genocidas tem realmente essa ilusão de separatividade, ilusão de superioridade aos outros seres humanos, a síntese do próprio racismo, né, irmão? Ou seja, nazismo, né, irmão? O fato de se achar, de ter uma ilusão de superioridade e ter ilusão de separatividade, achando que ele não é um que é o próximo, ao achar também que ele é superior ao próximo, só demonstra o quão racista eles são e quanto nazistas eles são. Imagine as pessoas que apoiam esse tipo de pessoa, né, velho? Imagine os negros e os índios que ainda apoiam esse tipo de gente. Ou as mulheres, né, irmão? Então tem que fazer essa galera acordar, velho. Entender realmente o que é o sistema ímpio e que é contra a palavra de Deus e que é a obrigação de todo cristão acabar com isso. Acabar e boicotar com isso. Então, irmão, não vote. Para Bolsonaro, em 1964 não houve golpe. E esse golpe de 64 é escancarado que foi um golpe, sabe? Quando o Jango decidiu fazer as reformas, as quais já deveriam existir no Brasil já há um bom tempo, houve um movimento internacional para que não houvesse essas reformas. Eu estou falando aqui um pouco como se fosse um democrata, né? Justamente nessa visão para mostrar que isso aqui é uma falácia, que isso aqui é uma falácia e que a própria democracia representativa é algo justamente contra a palavra de Deus, entende, irmão? Então, o que se acha que é a democracia é um regime feito justamente para manter as elites, justamente para manter esse regime de classe, entende, irmão? Mas eu gostaria de falar um pouco o porquê de 64 ter sido um golpe. Todas as vezes que há um movimento ao qual algumas pessoas chamam de revolucionário, um movimento evolucionário, sem entender que o movimento evolucionário ele é constante, ele é a todo momento vivido, toda vez que há esse movimento no Brasil, há um esforço de lá de fora para manter o Brasil como colônia, entende? Sem saber que lá fora também são colonizados. Sabe, irmão? Mas os Estados Unidos, em 64, justamente Kennedy, ele fez um esforço direto, trazendo até os navios dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro, para que, caso não houvesse esse golpe militar, eles invadissem o país. Entende, irmão? Porque todas as vezes em que há
um movimento reto para a autonomia do país, como o Brasil, ao qual alimenta as outras nações. É a terceira maior nação, entre aspas, porque eu não compactuo com a ideia de nação, mas é o terceiro maior país que tem a maior base petrolífera do mundo, atrás apenas da Venezuela e também da Arábia Saudita. Fato é que também que na Venezuela há esse mesmo movimento acontecendo agora, irmão. Todas as vezes em que um país ao qual é chamado de periférico, um país colonizado, tende a se movimentar-se para a independência, para a autonomia, há esse movimento de fora dos países elitistas, entre aspas, para manter esses países como colônia, entende, irmão? E aqui no Brasil, no caso, foi isso que aconteceu, sabe? Não é à toa que o próprio Bolsonaro bate continência à bandeira americana, entende, irmão? Sabe? É ridículo, sabe? A posição de todos esses caras. E a real é o seguinte, todos eles sabem do maior processo de corrupção que acontece no país. E todos eles são parte desse processo de corrupção no país. Bolsonaro, ele ganhou dinheiro de Caixa 2. Para falar sobre Alckmin é só olhar com quem ele anda, né, irmão? Assim como ele também. Tem várias denúncias que falam justamente sobre a quantidade de propina a qual eles fazem parte. Ou então é só você procurar um pouco sobre Paulo Preto, ou sobre o propinoduto, ou então o mensalão tucano. Todos fazem parte da mesma quadrilha, irmão. Sabe? Ciro Gomes diz que vai fazer a auditoria da dívida, mas ele não tocou mais no assunto. E quando foi perguntado com relação ao boicote da dívida, ele disse que tem que ter muito cuidado, porque a poupança das pessoas, o FGTS das pessoas, estão nos bancos. Mas, na real, se ele quiser realmente fazer o que é certo, para fazer o que é certo, irmãos, você tem que tirar o dinheiro do banco, tem que tirar o dinheiro da poupança, sabe? E se ele realmente quiser fazer o que é certo, é chegar para o povo e falar para o povo tirar o dinheiro dos bancos, porque vai haver a auditoria da dívida e todo o dinheiro ganhado como os juros em cima de juros que o banco ganha. E com esse dinheiro mantém os despolíticos no que ele chama de poder, sabe? Por exemplo, Marina Silva, ela é uma pessoa morna, sabe? Ela recebe dinheiro de campanha do Itaú, as 3 famílias donas do Itaú, que lucraram no trimestre 9,1 bilhão, justamente do sangue e do suor do povo, justamente da dívida, que não há auditoria, que já deveria ter auditoria há 30 anos dessa dívida interna. Eu vou falar um pouco sobre essa dívida, né? Sim, a própria Marina Silva, ela não assume que vai fazer a auditoria da dívida. O único candidato que disse que vai fazer a auditoria da dívida é o Ciro Gomes, mas ele não tem peito para peitar o mercado, sabe? Ele é um vendido, sabe? Assim como todos os outros. FHC, ele pegou a dívida que era de 64 bi e transformou de 64 bi para 750 bi. Ele não fez a auditoria da dívida, justamente de acordo com a DCT 26, que manda para que todo ano haja essa auditoria da dívida. E até hoje não houve. Coisa que o próprio STF tem obrigação de fazer com que aquilo aconteça, porque não aconteceu há 30 anos. Mas sabe por que eles não fazem, irmão? Novamente, porque eles são parte da mesma quadrilha ímpia de vândalo genocida, irmão, sabe? Que ganha dinheiro com o sangue e suor do povo, com a morte do povo. São mais de 65 mil homicídios em um ano, sabe? O que acontece aqui não acontece nem na Síria. Isso aqui é realmente uma guerra. E para tomar a posição do caminho certo, é justamente lutar contra esse sistema ímpio, entende? Todos esses candidatos, eles vivem a queda junto com o próprio sistema ímpio do qual apoiam. Todos eles sabem da verdade
e não assumem a verdade diante de ti, irmão. Sabe? Por quê? Porque o sistema ímpio é uma mentira, a qual nós, como cristãos, a qual nós, como um em Cristo que todos somos, temos que acabar e boicotar, sabe? Então é a obrigação nossa, que tem consciência do que realmente acontece no país hoje, seja você através desse vídeo, ou você ou eles que sabem da real e não fazem, é a obrigação e o karma cobra, irmão, por terem consciência da real, do que deve ser feito, sabe, irmão? Tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário são partes da mesma quadrilha ímpia de vândalos genocidas, sabe? Moro ganha mais de 70 mil por mês, irmão. O teto salarial é 33 mil, irmão. Toda pessoa que ganha mais de 33 mil está roubando do povo, irmão. Por exemplo, ele ganha 4 mil reais, Moro, de auxílio moradia, enquanto tem senhora ganhando 170 reais para alimentar os 5 filhos dela, irmão. De Bolsa Família, entende? Essa grana a qual eles roubam do povo é justamente para manter esse sistema ímpio acontecendo, e eles achando superiores ao povo sendo ladrões. Como é que um cara que ganha mais de 70 mil, que rouba 4 mil reais através do auxílio moradia, tem a cara de pau, a ilusão que ele tem, que ele não tem nem senso de justiça, para julgar outra pessoa? Não tem, irmão. Nenhum juiz no país, gerado pelo sistema ímpio, tem senso de justiça para ser um juiz de verdade aqui nesse país, gerado pela falácia constitucional. Todos eles são partes da mesma quadrilha. Todos eles são responsáveis pelas mais de 60 mil mortes por homicídio no país. Entende? Todo desgovernante, todos os candidatos a ex-presidente, todos eles, velho, são partes da mesma quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Entende? E o caminho deles justamente é a queda. A queda a todo momento, até morrerem, irem para Hades, sofrerem Hades até o dia do juízo, e após o dia do juízo sofrerem na Guerrena, no lago de fogo e enxofre. Sabe? É esse o caminho deles, de toda a quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Sabe? Entender o que é realmente o golpe, entender realmente o que está acontecendo, é o primeiro passo, irmão. O segundo é você mostrar para as outras pessoas, sabe? Pegar esse vídeo, compartilhar o vídeo, falar com outras pessoas o que realmente está acontecendo no país, falar sobre a dívida, chegar para os que querem votar, fazerem com que eles entendam que isso é contra a palavra de Deus, vocês pedirem para eles, perguntarem aos candidatos se eles vão fazer a auditoria da dívida, que não é mais do que a obrigação deles, irmão, sabe? Mas qualquer um deles que chegar em vídeo e falar que vai fazer a auditoria da dívida e que para isso realmente eles vão pedir para o povo tirar o dinheiro da poupança, só isso já quebra os bancos, irmão. Só o fato do povo tirar o dinheiro dos bancos. E ao aceitar isso, ao peitar isso e fazer com que haja essa auditoria da dívida, eles não têm só que fazer isso. Não é só a auditoria da dívida. É fazer com que os que roubaram o povo, todos esses últimos anos, os últimos 30 anos, que seja, nos últimos 30 anos sem auditoria da dívida, quem lucrou com isso? Quem ganhou dinheiro com juros em cima de juros, sabe? E esses responsáveis por isso serem presos, pagarem por isso, devolver tudo o que eles roubaram do povo. 50% dos impostos ao qual você paga, irmão, vai justamente para essa dívida que mantém os bancos, os rentistas, a quadrilha ímpia de vândalos genocida toda, sabe? Que mantém o sangue do povo, que mantém a morte do povo, que mantém justamente esses 60 mil mortos por homicídio todos os anos no país. Isso aqui é uma guerra, irmão. E é realmente necessário que você tome posição.
Porque ao tomar posição, você vence, sabe? Ao ser una com a palavra de Deus e viver em una, você vive a vitória una, que é infinita e eterna, irmão. Enquanto os ímpios vivem apenas a queda, sabe? Então por hoje é só. Eu vou pedir para que você assine aqui no canal e entre no canal do Apoia-se, para que se quiser apoiar a gente, vai ser de uma grande ajuda. Então, até mais.